Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 16.800 dólares. Bitcoin que está volátil depois de dados da inflação vindo de acordo com o esperado. Hoje meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização rápida para você, mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu quero começar hoje falando um pouquinho com vocês sobre os dados de inflação, tá bom? A gente veio de acordo com o esperado praticamente tudo. A gente subiu 0,2 em novembro, era o esperado. O índice cheio subiu 0,1, também era esperado. O ponto que eu acho que pode explicar um pouco dessa queda do mercado desde lá se dá por causa do anual do núcleo, tá? Estavam esperando 4,6, tá 4,7. Mas assim, vem de acordo com o esperado, né? E é de se esperar que o mercado interprete isso ao longo do dia aí. Vamos ver, a gente acabou de abrir aí o S&P mesmo, vamos ver como que o mercado vai interpretar. Mas veio quase tudo de acordo com o esperado, menos o núcleo no ano, que vem um pouquinho pior, beleza? Desde lá, a gente pode ver que a gente teve um dump no S&P 500, tá bom? Na hora da divulgação caiu 0,8, depois chegou a ficar no positivo, agora tá caindo 1%. O próprio Bitcoin se comportou de maneira semelhante, tá? Quando a gente vê aqui, a gente chegou a cair 1%, voltou, subiu, agora tá caindo 0,6%, tá? Então a gente tá vendo, sim, uma correlação entre os dois e já que veio muito próximo ao esperado, a gente provavelmente não vai ter pumps ou dumps muito significativos por causa desse indicador, né? O que para mim, ao mesmo tempo que pode ser algo que nos tranquiliza, me deixa um pouco com o pé atrás, porque se a gente não vai ter um fato novo fazendo o Bitcoin subir, a gente vai ter que demonstrar uma força que a gente não está conseguindo demonstrar, né? E onde seriam essas zonas aqui? Primeiro ponto que eu quero destacar no 4 horas é a tendência de baixa que a gente está aqui no Bitcoin, né? Traçando o nosso Fibonacci, a gente testou 0,382 e já foi rejeitado. Então, basicamente, a gente pode desenhar um padrão de continuação da baixa aqui. Se o Bitcoin rompe esse padrão, a gente estaria simplesmente continuando uma tendência de baixa para ir testar fundos, quem sabe até do ano, tá? Então, eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo algumas zonas. Eu destaco os 16.600 até os 16.500. Perdeu aqui, caras, realmente, acho que as esperanças da gente demonstrar força até o final do ano vão se extinguir. A gente vai testar esse fundo dos 16, depois o fundo dos 15.500. Então cuidado com os 16.500, pode ser uma boa zona se começou a fechar para você pensar em estopar, tá? Falando aqui um pouco sobre as resistências, eu destaco entre 16.900 e os 17 mil dólares, tá? A gente não consegue passar essa zona. Se a gente passar dos 17 mil, cara, a gente começa a conversar uma possibilidade de alta aqui no Bitcoin. Antes disso, tomem cuidado, eu acho que o ideal é a gente se proteger shortando várias altcoins aí que estão em pontos ótimos de short, tá? Falando do sentimento aqui, nesse momento a gente tem um sentimento que continua neutro, tá? 1.7 de long short rate, a gente teve queda tanto na alta quanto na baixa, quando a gente teve a volatilidade aqui do PCE. Então não dita muita coisa aqui, teve muita venda no fundo, teve muita compra no topo, liquidação para os dois lados. Então sinceramente eu acho que tudo isso aqui está muito neutro para o meu gosto, tá? Olhando aqui um pouco mais a fundo das instituições, a gente pode ver que nesse momento o book está bem equilibrado, mas um pouquinho mais comprador, tá? No 1% um pouco mais comprador e no 2,5% um pouco mais vendedor. Ou seja, tá todo mundo bem indeciso sobre os próximos passos do Bitcoin, caras. E é por isso que eu acho que o curto prazo vai ser muito importante aqui. Falando desse curto prazo, a gente pode ver de maneira clara aqui as compras no topo, aqui 1.3, 1.1K, e as vendas no fundo, 943, 1.1K. Essas são as zonas de suporte e resistência, cara. Ou seja, passou daqui ou passou daqui... Passou aqui dos 16.680, mau sinal. Passou dos 16.960, bom sinal, tá bom? Esse curto prazo pode definir os próximos passos do Bitcoin. Por quê? Porque é onde a galera tá presa. E se a gente consegue romper essas zonas com uma melhora de sentimento, a gente pode continuar indo em favor dessa direção, tá? É claro que a gente vai depender um pouquinho aqui do S&P 500, né? E como vocês sabem, o S&P 500 tá numa tendência de baixa. A gente está sofrendo aqui, né? E basicamente, se a gente chegar hoje e perder os 3.760,
péssimo sinal para o mercado. Se a gente voltar aqui, primeiramente, rompendo esse topo que a gente deixou nos 3.850, para mim um bom sinal, tá? A gente começa a olhar para um rompimento dos 3.900, que é a zona mais importante na minha opinião, 3.900 e pouco aqui, correto? Cuidado com esses 3.760 de fundo aqui. Se perder, a gente pode ver o Bitcoin indo direto, tá bom? Então, investidores, é isso, tá bom? Um resumo aí para vocês do que foi o dia de hoje, o que a gente pode esperar. Infelizmente não tivemos muita volatilidade, mas eu continuo acreditando que para a gente ficar mais otimista no Bitcoin, carece de força. A gente precisa dos rompimentos dos 17, a gente precisa de uma melhora desse sentimento aqui, tá? E o Bitcoin pode sim fazer isso, tá? Mas ele vai ter que dar uma descolada do S&P 500 aparentemente e vai ter que demonstrar força. Vamos ver se ele consegue. Primeira zona de resistência, 16.900, 17 mil dólares. Passou dali, eu prometo que eu faço um vídeo comentando com vocês as perspectivas do sentimento a partir daí. Perdeu a região do fundo ali dos 16.600, 16.500, eu também apareço com um vídeo para a gente discutir se aí a gente vai de uma vez, beleza? Mercado bem neutro agora, tá bom? Olho nesses suportes e resistências aí que eu passei para vocês. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.